Hoje a gente vai fazer uma viagem por um texto antigo, muito fascinante, conhecido como o Apocalipse de Elias. Não, ele não está na Bíblia que a gente conhece, mas olha, é uma visão super poderosa e cheia de detalhes sobre o fim dos tempos. Tem reis em guerra, um enganador muito esperto e um confronto final de proporções cósmicas. Então, vamos desvendar essa profecia juntos. E a coisa já começa com tudo, né? Com essa frase, o texto já nos coloca bem no meio da ação, com um tom bem sério, bem profético. É quase como se a gente estivesse ouvindo uma mensagem divina, sabe? Sendo transmitida diretamente pra gente. Essa abertura já prepara o terreno para uma revelação, que não é só uma história, mas um aviso e também uma promessa. Bom, nosso roteiro para essa análise está bem claro. A gente começa com os fundamentos morais da profecia, depois passa para a guerra aqui na Terra, a chegada de uma figura bem enganadora, a resistência dos fiéis e, por fim, como tudo se resolve. Cada etapa vai se conectando com a anterior, montando o quebra-cabeça dessa visão apocalíptica. E olha que interessante. Tudo começa não com batalhas ou com o fim do mundo, mas com uma base espiritual. Antes de qualquer outra coisa, a profecia faz um forte chamado à pureza. A profecia manda um recado bem direto. Não ame o mundo nem as coisas que existem nele, porque, segundo o texto, a ostentação do mundo e sua destruição pertencem ao diabo. É um chamado para lembrar da misericórdia de Deus e rejeitar todo um sistema que, na visão do autor, está sob o domínio do mal. E aqui o texto apresenta uma ideia muito fascinante: o jejum puro. Pensa bem, não é só sobre parar de comer. O texto descreve isso como uma ferramenta espiritual super poderosa, que só funciona se vier de um coração realmente puro. É como se fosse uma arma que liberta do pecado, cura o corpo e até expulsa demônios. E para aqueles que seguem esse caminho de pureza, as promessas são gigantescas. Tronos, coroas, um selo divino que protege, eles são marcados como pertencentes a Deus, sabe? Ficam protegidos da fome, da sede e, o mais importante, do grande vilão que a gente vai ver daqui a pouco. Já os pecadores, bom, eles são entregues aos tronos da morte. O negócio é sério. Com essa base espiritual estabelecida, a profecia muda completamente de foco. A visão fica mais terrena, mais visceral. A gente mergulha agora em reinos em conflito. E é aqui que o caos começa a tomar forma no mundo. Essa linha do tempo parece uma série, cheia de reviravoltas. Primeiro, um rei da injustiça assírio leva a guerra para o Egito. Aí, um rei da paz do oeste o derrota. Só que essa paz dele é uma farsa. A coisa piora quando o próprio filho o trai. E para fechar, os persas entram na história e o resultado é uma guerra longa e sangrenta. É uma cascata de traição e poder, e cada novo líder parece pior que o anterior, preparando o terreno para um mal ainda maior. E o custo humano disso tudo? É terrível. O texto pinta um cenário desolador. O rio do Egito se transforma em sangue, e o desespero é tanto que as pessoas desejam a morte como uma fuga. Mas a morte fugirá delas. É uma imagem de sofrimento absoluto, sem trégua. E é bem no meio desse caos todo, no quarto ano do reinado do rei persa, que a figura central da profecia finalmente aparece. A gente entra agora na ascensão do filho da iniquidade. E olha, não é um vilão qualquer. A lista dos supostos milagres dele é de cair o queixo. Ele controla o sol e a lua, anda sobre a água, cura doentes. Ele basicamente imita os poderes de Cristo de um jeito incrivelmente convincente. O objetivo dele não é destruir pela força, mas enganar todo mundo com esses sinais e maravilhas. O texto faz questão de criar um contraste visual muito claro. Enquanto o enganador está lá, no chão, fazendo seus milagres, o verdadeiro Cristo é descrito vindo dos céus, cercado por pombas, guiado pela cruz e brilhando mais que o sol. São duas chegadas completamente diferentes. Uma é para enganar, a outra é para salvar. Mas aí tem o pulo do gato. O ponto crucial é este aqui. Com todos esses poderes impressionantes, tem uma única coisa que o enganador não consegue fazer: ressuscitar os mortos. O texto deixa bem claro que ele é incapaz de dar a vida. Essa é a falha fundamental dele, a prova definitiva de quem ele é de verdade. E além de não poder dar a vida, o texto ainda dá uma descrição física bem específica. Ele pode até mudar de forma, se transformar de jovem para velho, mas alguns sinais na cabeça dele não mudam nunca. E segundo a profecia, são eles que o entregam. O tufo de cabelo grisalho, as sobrancelhas enormes, são marcas que o traem.
Agora que o enganador foi revelado, a narrativa se vira para aqueles que o enfrentam. A gente entra na batalha final dos santos e no preço que eles pagam por sua fé. A primeira a desafiar o cara é uma mulher chamada Tábita. Ela o persegue até Jerusalém e o confronta em público. Ele, furioso, a mata. Mas, milagrosamente, ela ressuscita e o enfrenta de novo com essas palavras aí, super poderosas. A história dela é um símbolo de que a vida que Deus dá não pode ser tomada para sempre pelo enganador. E aí o confronto chega no nível máximo. Os próprios profetas Elias e Enoque, que são figuras lendárias, descem do céu. Eles expõem o enganador em público, o chamam de demônio. E o que ele faz? Mata os dois no meio do mercado. E deixa os corpos lá para todo mundo ver. Só que 3 dias e meio depois, eles se levantam, provando mais uma vez que o enganador não tem poder sobre a vida verdadeira. Essa derrota em público deixa o enganador completamente furioso. E é aí que ele inicia uma perseguição brutal contra todos os santos. As torturas que o texto descreve são horríveis, muito detalhadas, mostrando o sofrimento extremo que os fiéis têm que enfrentar. É o preço brutal da resistência, a crueldade final do mal. Essa perseguição aos santos acaba sendo o gatilho para a fase final. Vamos para a nossa última sessão, o julgamento divino e a promessa de um novo mundo. E agora a pergunta que paira sobre toda essa profecia, né? Depois de tanta guerra, tanto engano e tanto sofrimento, qual é o resultado final? Ao verem o enganador matando justos, a ficha finalmente cai para muitos de seus seguidores. Eles se voltam contra ele, percebendo que seguiram um demônio, não um salvador. Nesse momento, o mundo entra em colapso. O sol escurece, a paz some da terra e o desespero toma conta de geral. É aí que acontece a intervenção divina. Um exército de 64 mil anjos, liderado por Gabriel e Uriel, desce do céu. Eles encontram aqueles que têm o selo de Deus e os levam para um lugar seguro, resgatando-os da destruição que está prestes a consumir o mundo. Depois que o enganador e seus seguidores são destruídos pelo fogo que vem do céu, a promessa final se cumpre. A terra antiga é purificada e Cristo e os santos que resistiram reinam por 1000 anos em um mundo restaurado, em paz e em comunhão direta com o divino. E aqui está a nota final, o grande fechamento desta profecia. O resultado de toda essa tribulação não é só a destruição do mal, mas a criação de algo totalmente novo. É uma visão de purificação e renovação completa, a promessa definitiva que encerra o Apocalipse de Elias.